Olá, meus irmãos. A maçonaria não se limita ao que acontece dentro dos templos. O estudo, a convivência em loja e a formação do maçom também se refletem no modo como ele atua na sociedade. E exatamente com esse olhar, Maçonaria Além dos Templos é uma série dedicada a mostrar iniciativas que expressam, na prática, valores como fraternidade, responsabilidade, união e compromisso com o próximo. O Gorgs chega aos seus 133 anos com o lema União, o caminho da fraternidade. E é nesse espírito que queremos valorizar histórias que revelam a força transformadora da ação maçônica. Neste episódio, vamos conhecer o Basquetito, programa social nascido em Cruz Alta e que encontrou no esporte um caminho para educar, acolher e abrir novas perspectivas para crianças e jovens. Uma iniciativa que começa na quadra, mas alcança a família, a escola, a comunidade e o futuro de muitas vidas. Está começando Maçonaria Além dos Templos. E hoje, Maçonaria Além dos Templos destaca o projeto Basquetito, uma iniciativa dos maçons de Cruz Alta que tem o esporte como porta de entrada e que abarca áreas de extrema relevância como educação, convivência, disciplina, oportunidade, família e futuro. Para nos contar sobre essa história, nós recebemos hoje o irmão Paulo Otero, que é o presidente do projeto Basquetito e é secretário da loja Harmonia Cruzaltense, de Cruz Alta. E também o senhor Fernando Trentini, coordenador pedagógico do projeto Basquetito. Sejam muito bem-vindos, obrigado por estarem aqui. Irmão Paulo Otero. Isso. Tudo bem? Primeiro, acho que agradecer o convite, né? É a oportunidade sempre relevante para nós poder mostrar o trabalho que a gente está fazendo. E de bate-pronto já vou aproveitar para te presentear. Aproveito para saudar também o Fernando. Obrigado. Tudo bem? Obrigado por estar aqui, Fernando. Obrigado. Uma camiseta do projeto. Ah, olha aqui. Segura para nós abrirmos aqui. Olha isso. Essa aqui foi confeccionada para os meninos. A gente todo ano leva o pessoal para a Argentina e essa aqui foi... Então, um lado tem a bandeira do Brasil e na outra manga tem a bandeira da Argentina. Aqui atrás. Vamos ver o que tem aqui. Não, aqui é só... Ah, é a marca aqui. Aqui Que eu digo, é né? aqui. É nas mangas, né? Vamos mostrar aqui, então. Brasil e Argentina. Olha isso. Sempre entendendo que são oportunidades para os meninos viajar, passear e conhecer novas culturas, né? Olha aqui. Muito obrigado pelo presente, meu irmão. E agradecer o presente que nós recebemos, né? As canecas aqui do Gorgs também. Sem dúvida. Muito legal, muito bonito. Muito obrigado. As ideias e as conexões. Eu vou deixar aqui a camisa do Basquetito durante o programa. Vou colocar aqui. Isso. Esse belo presente que vai pro acervo aqui da nossa comunicação do nosso Grande Oriente. E eu já começo então, irmão Paulo, deixando assim a conversa bem aberta, né, para nós três aqui, esse diálogo fluido aqui. Mas eu gostaria que apresentasse assim de forma rápida o Basquetito para aquele irmão que está começando agora, que nunca ouviu falar desse projeto, e aí aos poucos a gente vai esmiuçando, meu irmão. Diferente do que primeiramente possa parecer, né, Basquetito muitas pessoas acham que é um time de basquete. E isso seria muito pequeno quando a gente fala de projeto Basquetito, porque hoje, na verdade, ele é uma ferramenta de oportunidades. É assim que a gente vê ele, né? A gente vê ele como um projeto educacional, essencialmente, apesar de que a gente está ali na parte social envolvida, está na parte desportiva também, mas ele vem no entendimento de que a gente tem que oportunizar às crianças experiências de vida para construir um bom cidadão ali na frente. Óbvio que para que a gente consiga atrair esses jovens, a gente escolheu a modalidade do basquete, que é algo que permeia nossas vidas, enfim, daqueles que estão fazendo parte da gestão do Basquetito atualmente. E através disso a gente então foi em busca desses meninos que precisavam, meninos e meninas, né, que precisavam dessas oportunidades,
E hoje, então, estamos aí nessas 5 cidades da região noroeste do estado, aí atendendo 3.500, 4.000 crianças. Quais são as cidades? Hoje a gente está em Cruz Alta, que é a nossa sede principal, onde a gente tem 21 núcleos, 22 núcleos, agora a gente abriu mais um. A gente tem no Salto do Jacuí, com 3 núcleos. A gente tem em Júlio de Castilhos, que abriu na semana retrasada. São 2 núcleos. Ali a gente tem oficina também de atletismo. A gente tem em Ijuí e a gente tem também em Três Passos. Então são essas as 5 cidades que atualmente a gente já tem atividade do basquetito. Perfeito. Queria voltar um pouco, então, antes do começo desse projeto, né? Esse tipo de projeto ele sempre nasce com alguma inquietação, né? Algo que vocês olharam e pensaram, isso aqui nós podemos atuar para que isso possa ser melhorado. Eu gostaria que o Fernando também pudesse participar conosco para nos contar um pouco o que tocou vocês nesse momento, o que deu o start, como é que foi esse começo? Eu acho que o esporte, no nosso caso, especialmente dos 4 gestores, né, principais, faz parte, permeou a vida da gente por todos os momentos. E a gente é muito grato por tudo que o esporte proporcionou. Relações, entendimentos, enfim, experiências de vida, como a gente está falando, que moldaram o que nós somos hoje. E a gente entendeu que, em dado momento, estava na hora de a gente devolver isso um pouquinho para a comunidade. Cada um, individualmente, pensava a mesma coisa. E acho que a vida nos gera algumas oportunidades e nos juntou para criar, então, o Basquetito. Isso ainda em 2014, 2 anos antes de nós efetivamente iniciar ele, nós planejamos, botamos no papel tudo isso. A gente é muito técnico nesse processo, né? A gente entende o Basquetito como uma empresa, então a gente sempre tratou ele desse formato. E aí a gente, então, estudou para criar ele. Qual era a ideia inicial? Era criar efetivamente uma equipe de basquete. Era essa a ideia primeira. É um grupinho ali de 20 crianças que a gente fosse ajudar a jogar basquete para que eles tivessem uma atividade prática e lúdica, né? Orientada. Porém, a gente teve uma surpresa, que na primeira semana do Basquetito a gente teve 80 inscritos. Nós havíamos nos preparado para 20 crianças, né? Eu formado em Educação Física, alguns estagiários ali cursando Educação Física, e essa era a ideia. O pessoal da equipe adulta veio junto para fazer as inscrições, fazer esses modelos de atuação nosso. Mas foi um baque muito grande, porque, enfim, eram 4 vezes mais alunos na primeira semana, né? E aí, a partir daí, a gente começou a dar aula, entendendo que, beleza, estava tudo certo, os meninos estavam conseguindo fazer, mas com muitas dificuldades. E aí, eu faço minha culpa, eu sou formado em Educação Física, ainda que não seja a minha área de atuação principal. Nós, educadores, deixamos a desejar nas escolas em algumas situações, sabe? A gente foi entrando naquele modo que a gente vai só tocando a vida, né? E aí muitos dos alunos com dificuldades motoras, né? A motricidade fina, a lateralidade, saltar, lançar, pular. E aí a gente entendeu nesse meio desse processo que aqueles alunos que a gente estava atendendo ali naquele núcleo eram aqueles que tinham mais condições, inclusive. Porque era que os pais podiam trazer para o núcleo central, para o ginásio municipal. Então, nesse processo, a gente entendeu, bom, não é aqui que a gente tem que atuar, ou não é só aqui. Precisamos ir para as escolas, onde está o maior gargalo. E como fazer esse processo? Então, aí o Basquetito faz a primeira mudança estratégica na sua gestão, entendendo que a gente tinha que ir para as comunidades, né? Isso a gente acaba o primeiro ano do projeto lá com 300 crianças. E aí já estávamos em 3 núcleos, 2 escolas, uma pública, uma particular e o núcleo central, que era no ginásio municipal. E aí, a partir daí, a gente então, bom, agora nós precisamos entrar de verdade nas escolas públicas. Isso nós começamos lá em 2018 a trabalhar nessa ideia, que é quando a gente consegue trazer o Fernando Trentini para trabalhar conosco. Ele é concursado lá do Tocantins, uma vida estabilizada e tal, e decidiu apostar conosco nessa nova ideia. E aí, fala um pouquinho sobre essas escolas aí. Porque acontece, esse tipo de projeto, quando chega, né, num ponto que ele está em pleno funcionamento, planejado, a gente consegue enxergar, mas ele não nasce do nada, né? Ele precisa ser estruturado.
ele precisa de equipe, precisa de alcance. E o Fernando, ele cuida de uma parte muito importante, né? Que é essencial. Que é essencial, né? Diria que é fundamental, né? E só com entusiasmo, meu irmão colocou aqui, né? No começo foi naquele entusiasmo e o projeto se tornou muito maior. Mas só com esse entusiasmo ele não se sustenta, né, meu irmão? Né, Fernando? Gostaria que você falasse um pouco do ponto de vista pedagógico. Quando é que você consegue enxergar que as crianças também, aqueles que participavam também, estavam entendendo a estabilidade daquele projeto, né? Sim. Primeiramente, eu fui atleta de basquete, de certa forma, né, a nível estadual, e a minha vida toda foi direcionada e vinculada através do esporte. Então eu digo que o esporte ele foi muito importante, como o Paulo ressaltou. E essa continuidade que veio após isso, que é a minha formação em educação física e também as especializações, elas também nos credenciaram a pensar de forma um pouco mais técnica e se reorganizar enquanto projeto. Porque apenas trabalhar com o basquete, de certa forma, seria um pouco simplório perto dos objetivos maiores que, quando nós sentávamos em reuniões, às vezes num churrasco, em uma conversa totalmente informal, nós víamos que todo mundo tinha um objetivo e que esse objetivo era muito grande. E aí nós começamos a pensar assim, vamos fracionar então as nossas ações dentro do projeto e conseguimos nos reorganizar e fazer um planejamento estratégico que teve os seus moldes para 2 anos, 4 anos, 6 anos e 10 anos. E dentro desse planejamento, a parte pedagógica ela é muito importante. Por quê? Porque o mundo de hoje ele é um mundo totalmente diferente daquele mundo que nós estávamos inseridos, principalmente com a inserção das tecnologias. E isso realmente dificulta muito essa interpretação das crianças, porque como crianças elas não conseguem perceber isso. Mas o adulto percebe, o professor percebe. Então, quando nós recebíamos essas crianças dentro de qualquer projeto, seja do Basquetito ou até mesmo de outros projetos, enfim, né, porque são crianças que têm a sua parte motora sempre testada, e muitas vezes avaliada e reavaliada pelo professor. A gente sempre via essas dificuldades. Então fizemos o quê? Nos reorganizamos, precisávamos entrar um pouco mais a fundo na raiz do problema, que é muitas vezes a oportunidade de estar mais presente nas escolas com os professores de educação física, fazendo até mesmo algumas formações pedagógicas com os professores e também com os nossos professores do Basquetito, para que a partir desse momento em que as crianças começassem a estar mais, digamos assim, motoramente preparadas, fica muito mais fácil de você trabalhar. Por que eu falo isso? Porque há 30 anos atrás, 40 anos atrás, a gente sempre diz, né? A minha mãe sempre dizia assim, Fernando, e nós brincando na rua, vem para casa. Hoje você tem que pedir para as crianças, sai da casa e vai brincar, porque se tu deixar o dia todo, ela fica no celular, ela vai ficar no videogame, e claro, hoje também por outras situações, até mesmo quem mora em cidade grande, o risco também, às vezes, da violência e tal. Então, são vários fatores que hoje dificultam que essas crianças tenham a autonomia. Isso é um fator motor, mas as outras coisas que vêm junto, que são as relações interpessoais que se constroem através do esporte, a questão de disciplina, hierarquia, organização, tudo isso são formações que vêm junto e que potencializam todo esse arcabouço. E que a gente também estava vendo que essas crianças estavam, muitas delas, sem limite, sem educação, sem organização, porque muitas vezes os pais não estavam conseguindo fazer isso também nas suas casas e nas suas famílias. Que é a questão da estabilidade que eu havia comentado, né? Exatamente. Às vezes ela já vem de um ambiente muito instável. Exatamente. Então ali ela encontra Exatamente. um local Exato. de estabilidade. Perfeito, perfeito. E aí nós também nos preocupamos muito com isso, com essa organização e com essa rotina. E eu te digo que isso é um diferencial do projeto nesses anos, porque o que a gente consegue oferecer, muitas vezes as famílias não conseguem oferecer.
Então é por isso que muitas crianças se identificam com o projeto e muitas famílias hoje enxergam no projeto Basquetito uma oportunidade de continuação da educação. E aí, quando a gente fala em educação, a gente fala em processo pedagógico. E aí é por isso que a gente também tem que estar próximo da escola. Porque é através dessas ações do projeto Basquetito, dentro das escolas e também no núcleo central, que é um núcleo que, de certa forma, ele não é vinculado às escolas, mas por estar dentro de um arcabouço que recebe alunos que têm um potencial, que querem um basquete mais, digamos assim, elitizado ou mais competitivo, né? Esses alunos também são cobrados de forma pedagógica, porque todos os núcleos, sejam escolares ou o núcleo central, nós exigimos boletim escolar. Primeiramente, matrícula escolar. Nenhum aluno frequenta o projeto Basquetito se não tiver matriculado em alguma escola. Né? Isso é um pré-requisito então, básico. Aluno, exatamente. Então, o aluno ele tem que estar matriculado em uma escola, seja ela municipal, estadual ou particular, enfim. A partir daí, a gente começa também a ter essa relação de proximidade com o aluno e com as famílias, porque é pré-requisito do projeto Basquetito a exigência do boletim. A cada final de ciclo bimestral ou trimestral, depende da escola, né, ou da rede, nós sempre exigimos o boletim. Inclusive agora eu estou em Cruz Alta captando todos os boletins dos alunos e fazendo uma triagem, e daqui a 15 dias nós vamos ter uma reunião com todos os professores e todos os professores vão ter acesso às notas dos seus alunos. Porque isso para nós é importante. Por que eu falo isso? Porque às vezes o professor de educação física e o nosso professor do Basquetito, ele tem um alcance que às vezes a família não tem. Por quê? Porque o menino gosta do basquete, ele gosta da atividade esportiva. E aí, quando o professor do Basquetito cobra ele e diz o seguinte, olha, nós não vamos tirar você do projeto, mas a gente está monitorando você aqui e a gente quer que você melhore sua nota, porque isso é uma condição também para você participar do projeto. Então, eu acredito que isso realmente faz com que o projeto ele seja muito completo, porque ele se preocupa também com todos esses fatores que foram mencionados. Motor, cognitivo, relacional, situacional e principalmente também o pedagógico. Para quem não está acostumado com o esporte e basquete, qualquer que seja outro esporte, né? Às vezes o campo de jogo, no caso do basquete, a quadra, ele é o lugar onde as crianças estão ali treinando, jogando. Dentro do projeto de vocês, pela fala do Fernando, pelo que você também está falando, trouxe aqui, né, Otero? É um espaço, ali é um espaço não é só um espaço de encontro, né? Mas também ali as crianças estão aprendendo coisas como lidar com frustração, né? O esporte traz isso também, né? Confiar no colega, assumir responsabilidades, são coisas que, pelo ambiente às vezes que vivem, por tudo isso que o Fernando colocou, às vezes eles não estão conseguindo, né? Se adequar a essas novas realidades. É um espaço muito plural, acho que essa é a primeira coisa, né? Então ali dentro da quadra é o gordinho, é o baixinho, é o rico, é o pobre, é o rápido, é o lento. A gente não tem essa dificuldade ou esse obstáculo. Ali todo mundo está no mesmo patamar, na mesma situação. Então ali a gente tem inclusive crianças com síndrome do aspecto autista, a gente tem crianças que têm outras situações e que permeiam suas vidas, como é na comunidade e na sociedade como um todo, e que ali elas estão praticando junto, como é na nossa vida cotidiana. Então isso é uma parte muito importante do projeto, que ele entende que ele tem que trazer para dentro da quadra as realidades que a gente tem na comunidade. Essa é a primeira coisa. E aí a gente conversou em off sobre a questão de direitos e deveres, né? Que a gente tem uma geração hoje que tem um pouco mais de dificuldade de entender que ela tem deveres. E aí a gente fala da hierarquia, a gente fala do companheirismo, a gente fala da questão de limites, né? Que eu tenho o meu limite, ele não pode interferir no limite do próximo. E que às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas em prol do coletivo. Então todas essas coisas são trabalhadas e preparadas dentro da quadra. O Basquetito também se preocupa muito em palestras educacionais. Pegar o teu gancho da palestra, vocês têm uma apresentação, né? Uma apresentação que vocês fazem também para empresas, enfim. Vocês trouxeram aqui, né? A gente tem. Podemos colocar aqui? Claro, Vou claro, pedir pro Gabriel, então, colocar na tela para nós aqui. E aí vocês podem falando em cima dessa apresentação de vocês. Como a gente trabalha desde... Aí vocês podem pedir para que ele troque o slide que ele está ouvindo vocês. Hein? Perfeito. Ele pode ir dando sequência e a gente vai falando em cima. Perfeito.
o basquetito, como ele já faz parte da nossa vida aí há mais de 10 anos, tudo vem automático, a gente sabe tudo decore e salteado. E como a gente faz isso desde 2016, e o projeto começou para 20 crianças, hoje ele atende praticamente 4 mil crianças. Então é outro tamanho, é outro vulto e, por consequência, outro resultado financeiro que a gente precisa. Sempre importante falar, né? O basquetito ele começou sem nenhum envolvimento financeiro das famílias. Então a gente não cobra nenhum tipo de taxa, de mensalidade, de participação financeira. E ele permanece até hoje assim. E ele continuará para o resto da vida sempre assim. Senão ele perde o propósito. E quando a gente fala de basquetito, ele é um propósito de vida das pessoas que ali estão envolvidas. Por óbvio que hoje só em Cruz Alta são mais de 20 profissionais envolvidos e eles recebem salários, enfim. Mas as pessoas que iniciaram o projeto têm ele como propósito de vida. E essas pessoas iniciaram sem receber nada, fazendo de forma gratuita. Aliás, a gente recebe, né? Só que os resultados não são financeiros. Mas para minha vida, hoje eu não consigo viver sem ter esses ganhos pessoais, né? É uma missão de vida, né? Quantas pessoas estão envolvidas mesmo? Trabalhando no projeto, hoje no a projeto. gente deve ter... em Cruz Alta são mais de 20. E aí depois cada cidade, dependendo da dinâmica, porque elas mudam um pouquinho, dependendo do conceito, da estrutura que esteja lá. 3 pessoas, 2 pessoas, 4 pessoas. De repente, como a gente trabalha com muito projeto de recursos incentivados, assim, então a gente trabalha com o ProEsport, no qual é uma linha de financiamento através de CMS, do governo do estado. A melhor nota, inclusive, do estado é do basquetito do ano passado. Então a gente é expert em projetos. A gente trabalha nas 3 linhas. Na linha estadual, como eu comentei. Na linha federal, que é projetos de recursos de lei de imposto de renda, tanto de pessoa jurídica quanto de pessoa física. Hoje já temos aí uma série de projetos aprovados, captados, e com prestação de contas aprovada também. Então é uma dinâmica que já se estabelece aí há muitos anos. E também no Fundo da Criança, através dos Conselho da Criança do município, né? Então a gente já tem também projetos aprovados, executados e com prestação de contas também aprovada. E então essa situação nos abre muitos leques, muitas portas. Empresas que hoje, eu não sei se a gente pode citar empresas, mas enfim, empresas que mostram o tamanho e o potencial do projeto, o porte, né? Então, BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento Econômico, Fundação SLC, Farmácia São João, Três Tentos, Simbiose, Linace. Então, são empresas de muito grande porte, do estado e de fora dele, que veem no basquetito uma possibilidade de transformação social, por óbvio, isso é importante, mas do entendimento de que é importante vincular suas marcas a um projeto que está dando resultados. Isso é fundamental. Porque a gente entende que no mundo comercial, por óbvio que a gente precisa impactar a sociedade, mas no mundo comercial que nós vivemos, a questão financeira ela tem um impacto muito importante. Então, ter resultados sociais e financeiros para essas empresas é importante. E quando a gente tem empresas desse porte, que estão continuamente investindo ano a ano no basquetito, se mostra que é um case que está consolidado e que só se amplia, né? Então, isso para nós é fundamental, onde a gente tem essa transparência, mas também essa credibilidade com a comunidade, com os patrocinadores, né? Mas, irmão Otero, então, aproveitando esse gancho da questão do apoio das empresas, né? Aqueles irmãos que nos acompanham agora, que têm esse interesse em participar, em conhecer o projeto, em colaborar com o projeto também, e não só os empresários, mas também os irmãos de modo individual, como é que a pessoa física e como as empresas podem colaborar? A gente tem algumas oportunidades em relação ao basquetito, né? As empresas de maior porte, de lucro real, elas têm uma linha praticamente direta, porque nós temos todos os anos projetos aprovados, né, a nível federal, e as empresas maiores podem doar parte do seu imposto para isso, que é como eu comentei ali, dessas empresas maiores que fazem. A gente tem no estado o ProEsport, normalmente a gente tem 1 ou 2 projetos aprovados por ano, e aí também o mesmo formato, só que aí através da ICMS, aí serve para empresas de lucro real ou de lucro presumido.
Essas de pequeno porte a gente ainda não consegue absorver, porque não tem essa linha de crédito direta. Essas de menor porte, às vezes, fazem um patrocínio direto. Isso saindo do Caixa Único, e a gente tem um portfólio de patrocinadores que a gente oferece algumas oportunidades de divulgação, enfim, participar das competições, nos fardamentos, coletes, enfim. E a pessoa física, ela pode participar do Basquetito de, no mínimo, 3 maneiras. A gente tem uma forma de captação, que é o nosso Adote um Atleta. Então, a pessoa física ela pode adotar um atleta, mandando um valor mensal, que é um valor irrisório, de R$40, e a partir disso, ela pode beneficiar uma criança que vai ser atendida pelo Basquetito, daí a escolha, né, da cidade, enfim, depende a gente já está em 5 cidades. Importante dizer também, né, como a gente estava comentando antes, que a gente está aberto a novas oportunidades e alternativas. Então, se tem um irmão que tem interesse de repente trazer o Basquetito para a sua cidade, a gente... Qualquer localização do estado, não precisa ser só naquela região. Não, que vocês na verdade estão a gente já hoje, né? teve convites até para o Mato Grosso, para Florianópolis, para outros estados. Só que como a gente já tem uma situação muito consolidada, a gente não arrisca o nome. Então, se a gente tem uma pessoa com que a gente tem credibilidade, que a gente confia, para abraçar conosco a causa, aí vale a pena. Iniciativas que são abertas só para fazer número não fazem parte do nosso escopo. Então, se tem um irmão que efetivamente tem interesse de abraçar a causa, mas vestir a camiseta, aí nós somos parceiros para ampliação desses processos. E aí, talvez a principal ferramenta de captação de pessoa física, que são nesses projetos de recursos incentivados a nível federal também, que ele pode doar seu imposto. Então, se ele doa até o final do ano, ele consegue doar 6 a 7%, só que tem que doar até dezembro. E na declaração, ele consegue, só que é um valor menor, de 3%. Ele pode doar especificamente para o Basquetito, que aí tem um trâmite um pouco mais burocrático, ele precisa acessar os nossos contatos para que a gente possa ensinar ele a fazer. A gente tem um contador específico para isso. Ou também na declaração, ele pode vincular ao seu fundo da criança. Isso é muito tranquilo de fazer. Ele fica marcado ali, então, dependente da cidade que ele está, ele vai lá, seleciona doar imposto, bota lá qual é o conselho da criança do seu município e aquele dinheiro vai para o conselho da criança. Ele não vai direto para o Basquetito. Mas como o Basquetito está sempre aliado a essas políticas públicas dos municípios, lá a gente consegue acessar recursos para potencializar nossas ações também. Eu vou aproveitar e vou deixar na tela, também na descrição aqui desse episódio, esses contatos, então. Perfeito. Vamos aproveitar agora, você pode... Quais são os melhores contatos para... O principal contato acaba sendo o do Basquetito nas redes sociais, né? Basquetito Oficial, tanto no Instagram quanto... Repete alguma letra? Basquetito Oficial, então o é repetido, é nas 2 palavras, né? Basquetito colocar Oficial. Isso, tanto no Instagram quanto no Facebook. Né? Okay. São as 2 ferramentas principais. Ali a gente tem todos os contatos, de WhatsApp e tudo. Tá. O meu contato pessoal não adianta, né? Ele acaba sendo vinculado ao projeto social, então, né? Meu telefone é 55-DDD 99173 5055. 99173 5055. Enquanto falamos, eu vou deixar na descrição e na tela aqui também. Os irmãos podem entrar em contato, tanto nas redes sociais quanto diretamente com o irmão Paulo. Perfeito, é isso aí. Buenas. Seguindo então, meus irmãos, eu gostaria de falar com vocês sobre esse impacto, então, que vocês notam. Enquanto nós temos já algumas imagens aqui, tem alguma referência que vocês queiram falar sobre as imagens, vocês podem comentar também. Na verdade, tá? aqui a gente tem... O projeto funciona já há muitos anos, então a gente tem várias dinâmicas que vão acontecendo e a gente vai usando eles como referência, né? Sim. A gente comentou antes sobre as viagens na Argentina. A gente leva as crianças todo ano, 1 ou 2 vezes para a Argentina, para que eles tenham essa vivência, essa experiência. E aí é legal dizer assim, crianças com 8, 9, 10 ou, sei lá, 15, 16, 17. E eles acabam tendo que ter essas práticas de preparar a sua própria cama, de cuidar do seu dinheiro, de conversar com outras crianças de outra língua. Então isso é muito interessante, muito legal. Tem algumas fotos que acabam sendo assim. Outras são os núcleos esportivos, através das nossas práticas
no ProEsporte ou na lei federal. Então a gente trabalha nas escolas do município, nas escolas do estado, sempre com recursos incentivados. Então aí aparece algumas dessas fotos. Eventos que a gente tem, por exemplo, o ano passado a gente teve, quando marcava o nosso 10º ano do Basquetito, a gente teve um evento com a Luísa Posse, né, da filha da Zizi Posse. Sim. Ela foi à Cruz Alta, e aí é importante dizer, né, a gente tem uma parceria com o Cris Gomes, que era diretor do Faustão, hoje é diretor do filho do Faustão, e a Luísa Posse, e eles utilizaram de recursos próprios deles para vir à Cruz Alta para fazer essas palestras em nome do Basquetito. Isso é uma dinâmica que acaba acontecendo por outras várias vezes. Nós tivemos palestrantes, parceiros e amigos que dispuseram dos seus recursos pessoais, do seu tempo, para vir oportunizar essas crianças essas experiências. Isso mostra muito a visão dessas pessoas, mas também esse vestir a camiseta, né? Isso muda, porque isso é propósito de vida. E aí isso, quando a gente fala em maçonaria, também tem muito disso envolvido, né? Que é a construção e o lapidar da sua pedra bruta é nesse processo de construção que a gente acredita que está também impactando essas crianças, né? E uma referência que o Fernando fez aqui sobre o acompanhamento, né, nas escolas também. Sim. E esse impacto desse projeto e desse trabalho que é realizado. Os números realmente chamam bastante atenção, mas eu gostaria de focar num outro aspecto, que é o aspecto comportamental. Perfeito. Que tipo de mudança, seja em autoestima, em convivência, em perspectiva de vida, essas mudanças de comportamento que vocês conseguem oferir ao final de cada ciclo? Sim. Nas avaliações do projeto. Perfeito. Primeiramente, os ciclos eles são, né, bimestrais ou trimestrais, de certa forma, os ciclos pedagógicos, né, que são as avaliações. Mas eu posso te dizer que numa esfera de praticamente aí 4.000 alunos, nós já tivemos casos, e a gente também se culpa um pouco, porque acho que nós tivemos 2 reprovações, né? E nós nos perguntamos, poxa, mas será que nós não poderíamos ter feito um pouco mais por esse menino que reprovou? Claro, em 4.000 alunos, né, nós termos 2 alunos que reprovaram, dá uma dimensão de que realmente é um número muito pequeno. Mas para nós, mesmo sendo muito pequeno, é muito importante. E porque não é um número, né? Perfeito, são uma pessoas. Criança. São pessoas, né? São pessoas, são crianças que estão em processo de formação. E aí, claro, ali tiveram outros fatores e claro, o Basquetito ele também conta com uma assistente social que também nos ajuda, dando suporte quando tem que fazer reuniões com famílias. Inclusive até fizemos agora, há dias atrás, algumas reuniões abordando também questões comportamentais com alunos, porque a gente sabe que isso muitas vezes é reflexo da sua vida, do seu cotidiano, e que acaba desencadeando alguns comportamentos na escola e que também refletem dentro do próprio projeto Basquetito. Mas dentro de toda essa estrutura, é notório, e os questionários avaliativos, quando a gente faz, também ao final de cada ciclo, seja ele de um projeto federal ou de um projeto estadual, que nós temos sem as prestações de contas, e ela é muito rígida desses projetos, esse questionário ele realmente ele evidencia a mudança muito significativa. E os pais, quando respondem isso, eles mesmos dizem assim, olha, meu filho antes de entrar no projeto era uma criança, hoje ele é outra criança. Então essa relação que se constrói de proximidade com o projeto e com as pessoas do projeto, isso realmente impacta de forma muito direta e também tranquiliza as famílias porque sabe que os seus filhos estão em uma atividade organizada, orientada e que tem esse propósito de mudar vidas através do esporte. Só para te relatar, nós já tivemos algumas situações assim bem... agora um caso específico, não precisa citar nomes, expor perfeito, ninguém. Mas... claro. Como a gente trabalha em periferia, com muitas crianças de periferia, e aí eu digo que essa é a grande oportunidade que o Basquetito tem também, de estar presente em locais onde possivelmente essas crianças não teriam essa oportunidade. Primeiramente, de pagar uma escolinha
porque a gente sabe que hoje muitas escolinhas esportivas, elas são cobradas, o basquetito não cobra mensalidade. Então, quando nós nos inserimos nessas comunidades mais periféricas, nós acabamos dando essa oportunidade para que as crianças participem de atividades em contraturno. E é uma prerrogativa nossa, porque eu sempre digo que se nós não achar o que fazer para essas crianças, principalmente nas periferias, elas vão achar o que fazer. E aí o que elas acham para fazer muitas vezes não é aquele caminho que o basquetito prega. E que as famílias também muitas vezes querem oportunizar, mas por falta de opção ou por falta de oportunidade, elas acabam se desviando. Então o projeto ele tem essa oportunidade de cuidar dessas crianças também no contraturno, nos horários e nos dias em que o projeto é desenvolvido nessas comunidades. E junto com isso, né, eu falo como... com toda certeza, o que está nos unindo hoje aqui é o esporte. Então o esporte ele é fantástico para isso. É uma forma muito lúcida, muito racional e muito sólida, porque tudo aquilo que se constrói no esporte fica. Eu sempre digo que as relações mais verdadeiras de amizade eu construí, e tenho certeza que os outros, muitos desportistas, construíram através de atividades na quadra, no treino, na educação física, na competição, nos jogos. E essas relações de amizade, elas ficam, porque essas relações elas são construídas muitas vezes nos momentos de dificuldade. E essas relações de dificuldade é as que permanecem, né? Então, quando isso se potencializa, com certeza você deve lembrar dos teus amigos, do esporte, dos jogos. Você às vezes esquece daquele aluno seu que era o melhor na matemática ou era o melhor no português, mas você lembra daquele colega seu que tinha uma relação muito próxima com você no esporte. E esse amigo, ele continuou na sua vida. E isso realmente o basquetito ele consegue direcionar. E vocês teriam assim, alguma experiência, aquilo mais pessoal, assim, um momento que tenha tocado vocês e que tenha até despertado, poxa, é exatamente por isso que esse projeto existe, e aí deu aquele momento de, sabe, prazer interno, da satisfação de realmente estar mudando, ajudando a mudar a vida de um ser humano, de uma outra pessoa. São vários cases, né? E assim, isso pinga no celular quase que toda semana. Alguém agradecendo por alguma coisa. Ou a própria pessoa, ou um familiar, ou um parente. Mas tem um que foi um dos primeiros que aconteceu. Isso nós estamos falando lá de 2018, mais ou menos. Que é um dos que mais me impactou. E isso tá no meu íntimo para sempre, né? A gente dá bolsas de estudo para os alunos do basquetito. Porque a gente sabe que os alunos são fruto do seio familiar. Então, para que a gente possa mudar a realidade daquela família, a gente começa pelo menino, e para ele mudar é através da educação, do ensino, e depois ele vai construir seus caminhos. Óbvio que eu falei de uma forma bem resumida aqui, como se fosse simples, e não é nada simples. Normalmente o que acontece é que a gente começa esse processo e a gente não termina. A gente não termina no sentido de que a gente não está presente quando os resultados vierem. E talvez seja por isso que a maioria da parte política do país não atua nessa situação, porque os louros não vêm na gestão dele. De imediato. Exato. Ela é demorada, ela é custosa, e ela não aparece os resultados de pronto, né? E é justamente aí por isso que eu acho que a gente é necessário. Então a gente vai nesses detalhes. Às vezes a gente inclusive tem que mostrar à criança que o pai dela está falando uma situação para ela que não é verdadeira. Porque os pais às vezes dizem para ela assim, não adianta tu se esforçar, tu tentar, porque tu não vai ter oportunidade e tu vai trabalhar nisso que eu estou trabalhando, e que não é demérito, mas às vezes não é a profissão que ele gostaria de estar fazendo. E a gente tem que mostrar para as crianças que não, que eles têm que sonhar com mais, tem que buscar mais, e que a oportunidade, se eles efetivamente quiserem, o basquetito vai oferecer. E a gente tem conseguido oferecer. Óbvio que não para 4.000 crianças, mas para aquelas que mais se comprometem com o processo. São comprometidas, dedicadas, esforçadas. Nós não estamos falando aí em termos de basquete. Estamos falando de assiduidade, de comportamento, de compromisso, de parceria, né? Quando a gente vê essas coisas na criança, a gente traz para dentro da nossa linha educacional, efetivamente através de bolsas, ou na preparação para o mercado de trabalho, e aí o primeiro emprego, enfim, que também são linhas que a gente tem dentro do basquetito. Mas o caso que eu vou te contar, ele acontece em 2018,
Meu filho ainda era muito pequeno. Eu tenho um filho e uma filha ele estava comigo, era um período de férias, se eu não me engano, de inverno ou verão, não me recordo. E eu fui para uma entrevista. A gente tinha um menino que foi selecionado para ganhar uma bolsa de estudos. Foi indicação de um irmão, inclusive, que era diretor de uma escola. E ele disse, Paulo, esse menino aqui merece. Eu falei, não, vamos dar uma olhada. Fui conversar entender qual era o contexto dele e tal. Mas, olha, envolvido com a comunidade, com a escola. Tecnicamente, não tinha muita condição, não era um atleta bom. Mas era daqueles meninos que a gente pensa, pô, esse é um menino que vai ser um baita cidadão no futuro. Quando tinha algum menino desvinculado, indo para caminhos errados, ele trazia, vem aqui, vem pro basquetito, vamos treinar aqui, vamos jogar na escola. Tinha ação na escola de qualquer outra gincana, isso ele trazia, ele participava, ele era efetivo nesses processos. Bom aluno, tá certo. Então, no basquetito, todo o aval. Na escola, o diretor nos deu a indicação, um irmão nosso. Falei, bom, vou fazer uma reunião com a família. Nós já tínhamos identificado que nós queríamos dar a bolsa para ele, já estava tudo certo. Mas eu vou falar uma anamnese com a família, para que a família entenda que daí também não adianta nós oferecer a bolsa e o menino não participar. Hoje não pode porque tem que cuidar da avó, hoje não pode porque tem que trabalhar. Então, a família tem que estar de acordo com esse processo. Perfeito. Bolsa encaminhada, fui conversar com a família. Cheguei na casa, o pai numa cadeira, a mãe numa cadeira, o menino numa cadeira e eu na outra. Tinham 4 cadeiras na parte externa da casa, uma casa bem simples. Não tinha uma 5ª cadeira e eu estava com meu filho pequeno. Então eu sentei um pouco mais para trás, botei meu filho no meio das minhas pernas. Estávamos assim conversando, eu contei sobre o projeto, sobre as situações e que ele tinha, então nós íamos oferecer uma bolsa pro filho deles. E aí eu recebi uma pergunta que é completamente pertinente, mas até então eu não tinha recebido. Por que meu filho? A mãe perguntou. Tudo bem, tá tudo certo, mas por que meu filho? E aí já, primeiro choque de realidade assim impacta, bom, por que teu filho? Porque se vocês estão dando, na época nós estava dando essa aula para, 1.000 crianças. Por que o meu? Eu falei, não, tá tudo certo. Daí eu expliquei todas as situações, era um bom aluno, na comunidade, tá. Falei todas as coisas. E aí a mãe começa a chorar. Sabe? E aí me pega um pouco no contrapé, porque normalmente é um momento de felicidade, né? E aí ela começa então a explicar o porquê. Diz, não, faz 2 ou 3 semanas que o nosso filho nos procurou para parar de estudar. O pai tem 2 empregos, a mãe também tinha um emprego. Empregos honestos, mas que pagam pouco. E aí ele disse, não, eu vou parar de estudar para começar a ajudar financeiramente em casa e tal, para poder ajudar vocês, a vida é difícil. E os pais falam assim, não, tu não vai parar de estudar, porque tu vai ser o primeiro da família que vai continuar estudando, se formar e tal. Nós vamos se esforçar, nós vamos trabalhar para que tu possa continuar. E aquilo me toca por demais, né? Porque aí eu vejo os pais indagando uma situação do filho e eu tô com meu filho pequeno no meio das minhas pernas. E aí ela disse assim, das coisas que é para ser, a gente não deixou ele sair. 2 semanas depois ele recebe uma bolsa de estudos para um preparatório para ESA, menino de escola pública, enfim, comprometido, determinado, mas que tem suas dificuldades, né? Estava disputando ali com alunos da escola particular. Ele não passou por 2 questões de matemática. Só que quando ele entra nesse processo da bolsa de estudos, ele era um menino gordinho. Só se tu passar, tu não vai conseguir na parte física. Nós conseguimos psicólogo, academia e todo o processo. E esse menino transforma da água pro vinho em, 6, 8 meses. Forte, comprometido, dedicado. Ele morava longe do centro, fazia tudo a pé. Sim, exemplo de assim, esse é o que eu quero que seja meu filho, sabe? Foi. Daí não passou. No outro ano, bom, qual foi a tua dificuldade? Inglês e matemática. Vamos lá. Conseguimos professor de inglês particular e foi fazer matemática. Aí era o ano que ele tinha que entrar pro quartel. Entrou pro quartel, não via ESA. Depois ele conseguiu, por conta de toda a preparação que ele tinha, dos estudos e tal, continuou se dedicando, foi engajado, organizou sua vida financeiramente. Os pais acabaram se separando e faz parte da vida. A mãe engravidou, filho pequeno e tal. Ele
deu uma casa para a mãe, abriu um negócio próprio, está cursando educação física, hoje é nosso estagiário do Basquetito, História linda, hein? continua dentro do quartel, então continua engajado e trabalhando. E ele virou o esteio da família. Ele está cursando um nível superior. Se ele não tivesse na condição atual, ele não teria conseguido dar as situações para a mãe, que hoje é ele que dá um suporte. Esses dias ele me procurou, inclusive porque ele queria um curso de capacitação para a mãe. Então, quando a gente pega um menino que ia parar de estudar há meia dúzia de anos atrás e que hoje Sabe-se lá para qual caminho comprou poderia, né? comprou a casa da mãe, está financiando o seu apartamento, tem veículo próprio, está cursando uma formação de nível superior. E mais do que isso, hoje veio trabalhar com o Basquetito também para ajudar. Esse é um menino que, por exemplo, nas quentinhas solidárias, quando a gente tem que fazer alguma ação extra, sempre que ele está no quartel, mesmo ele saindo às vezes 7, 8 da manhã, ele vem direto para a quentinha para ajudar. Então ele é um menino que não só recebeu do Basquetito, mas o Basquetito está no DNA dele. E essa é uma história muito, além de ser uma história muito bonita, né? Mas ela é reveladora também, porque ela está mostrando que o projeto ele transforma a vida dos adultos também, não só das crianças, né? Significativamente. Ele ilustra bem o projeto Basquetito, né? Mas eu não só do adulto da família, mas esse tipo de trabalho ele também ele educa, ou vamos colocar educa, mas ele ajuda quem ajuda. Vocês também se transformam ao trabalhar e ao viver essas situações. Eu gostaria que vocês falassem um pouco desse sentimento de transformação também para quem faz, né? Quer começar, Fernando? Eu digo que como entusiastas e na certeza, não dúvida, mas na certeza de que o esporte ele muda as vidas das pessoas, esse processo que muitas vezes a gente não consegue mensurar de forma direta, porque quando você trabalha e nós que estamos ali muitas vezes, os professores na quadra, a gente pega aquele menino com 8, 9 anos e vai passando o tempo, daqui um pouquinho aquele menino tem 14, 15, e durante 5, 6 anos, 7 anos, você influenciou de forma muito positiva. É por isso que eu digo que o professor de educação física ele tem um potencial muito grande, seja ele dentro da escola, seja ele fora da escola, seja ele ministrando, né, as atividades esportivas, porque cada ano esse menino abre uma janelinha, seja ela motora, mas também mental, social, e ali é que há a importância do professor saber a hora certa de estar cobrando, de estar inserindo, de certa forma, aquilo que o projeto tem de melhor. Então a gente se preocupa muito, primeiramente, com a contratação dos nossos professores também, porque ele também tem que ter esse perfil, que é um perfil que a gente sempre diz assim, né? Nós precisamos educar pelo exemplo e não pela fala. E os nossos professores, eles também são exemplo fora das quadras para os nossos alunos. Então essa perspectiva nossa, que é de viver o projeto Basquetito, ele não é só na quadra, mas é também fora dela. E isso é o que nos motiva, isso é o que nos move cada dia mais e cada vez mais para fazer aquilo que a gente sabe fazer. Então, o que a gente faz, na verdade, enquanto equipe diretiva do projeto, é somar forças. Somar forças e ver o que cada um tem de forma potencial. E a gente externa isso também para a comunidade, para os empresários, porque muitos deles também, muitas vezes, não sabem como participar ou como estar presente perto de uma atividade dessas. Então, subsidiar de forma de forma pessoal, né, cada projeto, ou ajudar dentro da sua possibilidade, isso é bem viável, porque muitas vezes a rotina também dessas pessoas é muito corrida e eles gostariam também de participar. E olha, faz um bem tremendo, e esses resultados, eles, como disse o Paulo, não são de forma direta, mas ali na frente a gente acaba sempre recebendo um muito obrigado, e tenho certeza que nós estamos influenciando vidas todas as horas, todos os dias, e essa é a nossa missão.
São 3 eventos que mudaram e mudam a minha vida. O primeiro, mais importante, é o nascimento dos meus filhos. Isso faz um diferencial na vida da gente quando a gente não é mais o centro das atenções e terceiriza esse processo, né? A minha entrada na maçonaria. E ela tem muita relevância e significado em tudo que eu sou hoje. E aí o basquetito, que é o que enche e preenche meu coração. E por quê? Porque essas 3 coisas permeiam tudo que eu faço, o ar que eu respiro praticamente. Esse é meu dia a dia. Meu emprego é importante, as relações são importantes, tudo faz parte, é óbvio. Mas sem qualquer dessas 3 coisas hoje fica difícil para mim, assim. Eu não me reconheço sem elas. Não me reconheço sem meus filhos, sem a loja ou sem o basquetito. A ponto de essas coisas, elas permearem e transcenderem. Elas se entrelaçam, né? O basquetito é minha família, a loja são meus irmãos e meus filhos também são minha família. Então, tudo é a minha família. Elas se entrelaçam, elas e às vezes elas se sobrepõem, né? A gente tem uma relação de muita proximidade com os irmãos da loja, umas relações muito pessoais que começaram no basquete, outras são relações da minha família, e hoje isso tudo se mistura, sabe? Então, às vezes eu não consigo entender onde é que começa a minha família, onde é que o basquetito tá e onde é que a loja permanece. É tudo misturado. Então, quando tu me pergunta que tipo de impacto e efeito isso tem em mim, acho que a resposta é: sem qualquer das coisas, eu não sou eu. É o tripé que te forma como homem, cidadão, como cidadão. O irmão puxou um gancho aí interessante, né, importante pra gente falar, que é a questão da maçonaria também, né? Porque a maçonaria trabalha exatamente essa lapidação que não fica restrita e dialoga também com a ideia do nosso podcast aqui, que é a maçonaria além dos templos. Então, ela não pode ficar só no indivíduo, né? Ela precisa melhorar como você convive com a família, no trabalho, na sociedade, e também como você lidera, como você age na vida das outras pessoas, e também como impactar na melhoria da sociedade, não necessariamente só dos maçons, mas aqueles que não serão maçons, né? Na sociedade em geral. Então, eu gostaria que você falasse um pouco dessa participação, tanto da formação maçônica, mas também efetivamente da loja maçônica e dos maçons, né? A gente estava muito falando sobre iniciativas que são pautadas por exemplos, né? E a loja vem muito forte nisso, né? Eu faço parte de uma loja centenária, é a segunda mais antiga do estado, que tem um peso institucional também muito importante, mas uma bagagem de irmãos muito pesada. Então também é uma responsabilidade muito grande representá-los quando a gente está em ações conjuntas. E tudo que a gente aprendeu e aprende em loja para se lapidar são situações que a gente consegue depois colocar, óbvio, dentro das suas características e da sua condição, em situações que a gente quer experienciar que esses meninos também tenham, né? Então, por isso que eu falei sempre falo que são experiências. A gente tem que passar por experiências, assim como a gente tem que oportunizar que eles passem por essas experiências. Porque a construção, ela, no fim das contas, ela é individual. Cada um tem que lapidar a sua própria pedra. Mas ela só vai acontecer através de experiências. E óbvio, algumas cognitivas, outras pessoais, outras físicas, perfeito. Mas elas têm que ser oportunizadas. Precisa das ferramentas, né? Precisa das ferramentas. Conhecer as ferramentas. Quando nós estamos em loja, a gente consegue isso de forma mais simples, mais fácil, porque a gente tem o apoio e o suporte dos irmãos, tem toda uma diretriz, uma dinâmica. Mas essas crianças ou essas comunidades, às vezes não sabem como chegar lá. E esse é o papel do basquetito, mas também da loja que participa dessas ações em alguns momentos. Que é ser esse elo, que é ser esse caminho, que é ser essa ferramenta para facilitar que eles tenham essas oportunidades. A nossa loja Harmonia, ela é muito participativa no processo. E
a gente, como loja, é muito discreto. Talvez em alguns momentos até mais do que eu gostaria. Porque é a característica dos irmãos que fazem parte dela. Mas jamais eu recebi sequer quem sabe. Sempre foi de forma muito positiva. Tanto a atuação da loja Harmonia Cruzaltense como dos irmãos da loja. E no qual eu sou muito grato, o Basquetito é grato, e a gente tem alguns irmãos que participam efetivamente dos cargos de gestão do Basquetito. Mas o que mais me toca nesse processo todo é que o entendimento da nossa loja, mas também das lojas do município e da região, de que o trabalho está sendo bem feito e de que ele precisa ser valorizado e municiado. Porque eu acho que o grande trunfo nosso, da maçonaria, em especial eu falo da região que a gente está participando, mas enfim, claro, o GORS como um todo, é o que nós temos de pessoal. As pessoas que fazem parte. A gente tem uma característica que são pessoas de muito conhecimento, de muita capacidade, e que elas podem colocar isso em prol da comunidade como um todo. E às vezes, talvez no mundo profano, a gente tenha se isentado um pouco dessa responsabilidade por estar um pouco entrado nesse modus operandi de que vamos tocar minha vida e tá tudo certo e vida que segue, né? A gente começou a ficar muito cético ou muito frio em algumas situações da vida cotidiana, né? De ver uma pessoa ali em situação de rua ou em vulnerabilidade e simplesmente passar por ela por entender que aquilo ali já faz parte do dia a dia e tá tudo certo e vamos lá. E não tá tudo certo, né? Não tá tudo certo. Eu sei que é difícil, é muita gente, é muita coisa, então a gente não vai conseguir abraçar o mundo. Mas a gente tem braços, então vamos abraçar alguma coisa. Se não for para ser tudo, o que está ao nosso alcance? Se não for para ser de forma financeira, que às vezes tu pode através de um patrocínio, de um apoio ou de um contato, porque às vezes eu não consigo, mas eu trabalho numa empresa que a empresa tem capacidade, eu consigo fazer esse elo e marcar uma reunião para o projeto, conseguir captar imposto, tá tudo certo. Ou um serviço, eu sou bom em N situações, presto serviço disso ou daquilo, vou me colocar à disposição para ajudar. E aí eu não falo só do Basquetito, eu falo de qualquer ação que está no teu bairro, do teu lado. Seja solidário, participe da comunidade, coloque à disposição. Porque se tem uma coisa que eu aprendi nesses últimos 10 anos, é que, quer queira ou quer não queira, vai voltar. Volta pra gente. E volta em dobro, em triplo, em ações para os nossos filhos, para os nossos parentes. O universo é espetacular. O que a gente dá, a gente recebe. O Gadu é um cara que fora de série, porque assim, a gente não vai comentar aqui, mas são várias e várias ações. É tipo, de eu te falar assim, nós conversar um dia, eu preciso de uma verba de marketing para fazer não sei o quê. Em uma semana me liga uma pessoa aleatória, que não tem contato conosco, e diz, eu aprovei um fundo de marketing e tal, vocês não querem usar? Eu falei, não faz sentido nenhum. Isso aconteceu, são mais de 50 vezes. Falta um dinheiro para pagar tal situação, ação lá, uma quentinha solidária. Pessoal, olha só, sobrou uma verba aqui, eu tenho os insumos, eu tenho não sei o que, vocês... Isso aconteceu inúmeras vezes. Então, quando essas coisas passam a ser rotina, ser corriqueiro, eu falei, não, alguma coisa a gente está fazendo certo. O universo provém, né? Mas essa sugestão e essa dica que o irmão deixa para outras lojas também é importante. Não que vá copiar ou vá levar exatamente o Basquetito para outra cidade, talvez lá a característica seja diferente, né? Mas essas suas dicas, essas suas sugestões, quando uma loja quer fazer uma ação, mas não sabe exatamente por onde começar, né? Qual seria o primeiro passo, assim, além dessas sugestões que você já colocou? Primeiro é que o Basquetito está sempre à disposição. O Basquetito e Paulo, né, e Fernando, enfim, todas as pessoas que participam, porque a gente sabe o impacto que causou na vida dessas crianças, então a gente está sempre à disposição. E não só crianças, né? Porque a gente falou antes ali sobre, por exemplo, de uma escola que a gente atende com síndrome do aspecto do transtorno autista, né? Então já são pessoas com uma idade maior, nas Quentinhas Solidárias atendeu crianças, mas também atendeu adultos, enfim, então a gente já permeou por várias situações. E eu acho que o fundamental, porque eu acho
isso na vida como um todo, é planejar ações. Fazer uma ação pontual que vai trazer resultados é muito legal. Mas se a gente não planeja, a gente não sabe onde quer chegar. Se a gente não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. E se qualquer lugar serve, aí tu perde o sentido, né? Perde o propósito. Para que uma ação se torne perene, ao meu ver, ela precisa ser planejada. Ela tem que ter dinâmicas de planejamento, quando a gente tem missão, visão, metas, valores. Porque aí ela pode ser pedida e aí tu consegue entender. Chegamos no nosso objetivo, mudamos o nosso foco, tem um redirecionamento de objetivos, aí perfeito, ele funciona. Mas é difícil. Mas ninguém disse que ia ser fácil. A nossa vida não é fácil. Mas aí sim a gente consegue criar uma coisa que vai ser perene e que efetivamente vai mudar a vida das pessoas. Porque, claro, se a gente for dar uma refeição para alguém que não tem comida, é muito legal. Ele vai matar a fome dele naquele dia. Mas e o amanhã? Então, por isso que eu acredito em ações que tenham continuidade. E aí, para ela ter continuidade, tem que ter uma preparação prévia. Tem que escrever um projeto, ou a ideia, onde é que quer chegar. Perfeito. Antes de encaminhar aqui o encerramento, né? A gente já começar a rodada final com as nossas mensagens finais. Quero saber se tem algo que seja relevante, que talvez eu não tenha tocado aqui. Deixa eu apresentar aqui, enquanto vocês falam, apresentar algum material de divulgação. Essas revistas aqui, tem duas aqui que eu vou mostrar. Elas são de Cruz Alta, é isso? São de Cruz Alta, Cruz Alta e região, né? Aqui pro pessoal, né? Que tem aqui na página 7. Tem um material especial aqui sobre o basquetito. Aqui. Então, enquanto isso, tem algum tema, alguma situação que vocês acham que seja relevante que eu não toquei aqui? Acho que foi muito, né, muito bom. Essa manhã foi fantástica, né, Paulo? Poder dividir um pouquinho do projeto Basquetito, né, com vocês, agradecer também muito a oportunidade. E eu acho que os fatos relevantes é que tudo aquilo que nós estamos fazendo hoje e que foi feito em anos anteriores, e eu sempre digo que esse planejamento ele não nos credencia a fazer as mesmas coisas sempre. E que todos os anos a gente tem que se reorganizar e se reinventar, porque o projeto Basquetito está em constante mudança. Então, acho que a ideia nossa é sempre deixar as portas abertas para quem quiser estar próximo do Basquetito. E uma coisa, né, Paulo, que eu acho que fica também a possibilidade de que, às vezes, em determinadas ações, elas não precisam apenas de valores financeiros, mas nós já tivemos muitos apoiadores que colocaram, às vezes, a estrutura da sua empresa, ou a estrutura, ou a mão de obra física, pessoal, de estar próxima do projeto também. Porque, claro, os recursos, quando a gente escreve um projeto, seja de lei federal, lei estadual, com dica, ele paga as despesas fixas do projeto, professor, muitas vezes o material, as despesas que o projeto precisa para que ele funcione nos locais onde ele atua. Mas nós já chegamos a ter, por exemplo, pais de alunos que ele era pedreiro e nós precisávamos reformar um ginásio com pequenas ações, e o pai foi lá e ajudou. Então, e é pai de um aluno do projeto. Então, isso é tão bonito porque a gente vê o envolvimento das famílias, sabe? Então, eu acho que é por aí. Existe essa forma de subsídio do projeto, mas existe essa outra forma mais humana também, que nos aproxima. E essa é que a gente realmente gostaria que tivesse. E gostaríamos também que as pessoas que sejam, através de doações e leis, que estejam presentes no projeto. Não é somente dar o dinheiro, mas é estar junto com nós, nos perguntando, fiscalizando, porque todo esse recurso que é investido no projeto, a gente sempre faz uma prestação de contas e a gente faz questão de que essas pessoas estejam próximas para saber onde o seu recurso está sendo usado. Eu acho que esse é um grande diferencial do projeto. A gente já recebeu ofertas de recursos que a gente não aceitou. E aí,
pode parecer absurdo, né? São duas coisas. Isso, e eu comentei antes em off sobre a questão política, né? O Basquetito, ele não se envolve politicamente. Aliás, ele não se envolve partidariamente. A gente é um projeto político? Sim. Porque a gente considera que para entrar nas escolas e estar nessas dinâmicas todas, a gente tem que estar em consonância com as políticas públicas do Estado e do município. Então, a gente tem convênio com a 9ª Coordenadoria Regional de Educação, que atende lá os seus 13 municípios, com a SEDUC aqui do Governo do Estado, participa de projetos a nível estadual e federal, com todas as secretarias de educação e de esporte, mas em especial com a educação, que é o nosso viés principal, né, a parte educacional dos municípios que a gente faz parte. Então isso é muito importante. Então a gente não levanta a bandeira. Passou por gestão de todos os partidos, enfim, e a gente sempre conseguiu fazer o nosso trabalho com sucesso, acredito eu. E a outra coisa é, o recurso ele tem que ter sentido, ele tem que fazer sentido para a empresa. Então, se é uma empresa que vai nos doar esse ano e que no ano que vem a gente vai conversar e diz, não, já te doei o ano que vem. O ano que vem é outro ano. Já te doei o ano passado, desculpa. Aí não tem propósito no processo. Então, o que a gente quer? A gente quer engajamento. A gente quer vestir a camiseta. Porque é isso que a gente cobra dos nossos meninos. É isso que a gente cobra dos nossos professores. É isso que a gente cobra de todas as pessoas que estão envolvidas no projeto Basquetito. Seja na parte de mídias, assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, professores, estagiários, ou pessoas que estão no dia a dia nos ajudando ali nas quentinhas solidárias ou qualquer coisa. É vestir a camiseta, é fazer parte do projeto. E aí esse processo de que só doar o dinheiro, e aí quando alguém for perguntar para você lá, tá, tu é patrocinador do Basquetito, não, eu dou um dinheiro, tá, mas e como é que é lá? Eu não sei. Não nos serve. Não nos serve. Então a gente já recusou por conta disso. A gente já, outros recursos, às vezes políticos, de vereador e coisa, recusados todos. Hoje o projeto consolidado, então agora a gente já consegue também eventualmente ganhar emenda parlamentar e outras situações, porque a gente tem as dinâmicas propostas para isso. Mas sempre desvinculando a questão política partidária de uma instituição hoje que é sem fins lucrativos e que tem sua dinâmica trabalhada em prol de todos, né? Então, acho que isso é fundamental. E a gente comentou aqui sobre bolsas de estudo, sobre a questão da preparação para o mercado de trabalho, primeiro emprego. E esse é um processo quase que final do Basquetito, porque ele te começa na quadra, ele te traz para uma situação educacional, que te prepara para entrar para o mercado de trabalho, que te dá lá a questão do emprego. E aí nós temos um cidadão que vai estar de forma consciente, sabedores dos direitos e deveres, que vai atuar na sociedade, mas que também vai devolver depois um pouquinho para o Basquetito. Porque sempre eles nos pedem, tá, mas por que tu está fazendo isso? Por que vocês estão correndo atrás disso? Para que tu possa um dia fazer isso por alguém. E aí nós temos uma corrente do bem. Então nós temos muitos professores nossos que eram alunos do Basquetito. 10 anos depois, né? E quem era estagiário virou coordenador, quem era coordenador virou diretor, e esse processo se retroalimenta. Né? É um ciclo virtuoso. Né? Hoje eu acho que dá para dizer, né, Paulo, que nós temos aí praticamente 4 professores do projeto que eram ex-alunos do projeto. E que hoje 2 já terminaram a educação física e hoje são professores do projeto Basquetito. E temos mais 2 ou 3 aí se formando cursando e se encaminhando para terminar o curso de educação física. E outros alunos que hoje nos procuram para ajudar de alguma forma. Me formei, estou bem, não sei o que, como é que eu ajudo o projeto? Então, assim, isso nos enche de orgulho, né? Nos aquece o coração, porque são crianças, que já não são mais crianças, que agora já são adultos. Eu me lembro que os primeiros que me chamavam de tio, e agora um homem do dobro do meu tamanho me chama de tio, né? Então, que entenderam, que fizeram parte do processo, que vestiram a camiseta, e hoje o Basquetito faz parte do DNA deles, de entender que eles têm que devolver um pouquinho para a comunidade, para a sociedade, daquilo que eles foram beneficiados. Muito bem, então nós vamos caminhar o encerramento, né, essas nossas mensagens finais aqui, falando sobre esse projeto lindo, esse projeto chamado Projeto Basquetito, que é realizado em Cruz Alta, hoje, né, em 5 cidades: Cruz Alta,
Salto do Jacuí, Júlio de Castilhos, Ijuí e Três Passos, que é uma ferramenta de educação, disciplina, de cidadania, que atua na vulnerabilidade social, construindo novas trajetórias de vida. E estiveram conosco aqui o presidente do Projeto Basquetito, que é também secretário da Loja Harmonia Cruzaltense, irmão Paulo Otero, e o coordenador pedagógico do Projeto Basquetito, o senhor Fernando Trentini. Gostaria então de uma manifestação final, uma mensagem a todos que nos acompanham aqui, né, no Maçonaria Além dos Templos, esse podcast aí que busca trazer exatamente exemplos de fraternidade na ação fraterna na vida real, tocando de fato a vida das pessoas. E eu gostaria que o Fernando nos desse primeiramente essa mensagem, inclusive falando qual é o teu grande sonho para esse projeto, como é que você imagina o futuro desse projeto. Já te agradecendo, claro. Perfeito. Nós é que agradecemos, né? Acho que é uma oportunidade muito relevante, porque a gente sabe do alcance que esse canal tem e a proposta, ela é muito sólida, é muito linda e que também caminha junto com o propósito do Projeto Basquetito. E acredito que a ideia do Projeto Basquetito é, primeiramente, nós sempre organizarmos as nossas ações, sempre pensando em um crescimento mais... não apenas o crescimento dos números, porque isso pode ser possível, é possível sim, mas a nossa ideia é sempre crescer, sempre em uma terra sólida, como eu digo, né? Não é em chão de areia, porque tudo que se constrói dentro do Projeto Basquetito, ele fica. E todos esses núcleos que foram abertos, todas essas crianças que estão sendo impactadas pelo projeto, elas têm essa ideia de que um dia esse projeto influenciou de forma muito positiva nas suas vidas. Então, o nosso sonho é, primeiramente, que esse projeto ele continue, porque a gente conversa muito, eu e o Paulo Brito, sobre isso, junto com os outros professores também. Hoje o projeto ele não é mais nosso, né, Paulo? Ele não é mais pessoal. Ele começou, de certa forma, em uma conversa, em algumas ações, mas que tomou uma proporção que hoje ele já não é mais nosso. E possivelmente nós vamos ser passageiros nele. E a ideia é que a gente consiga, se Deus quiser, capacitar e preparar mais pessoas para que um dia essas pessoas, obviamente que isso vai acontecer, acabem nos substituindo, e que esse projeto continue cada vez mais crescendo, não só em números, mas também em qualidade e o potencial para atingir cada vez mais as pessoas na sua alma, no seu interior, e educando sempre e oportunizando mudar vidas através do esporte. Muito bem. E Paulo, irmão Paulo, nós estamos vivendo o ano da fraternidade no Gorgs, que é o ano dos 133 anos do Grande Oriente, né? Então dialoga com o Salmo 133, como é bom que os irmãos vivam em união. E eu gostaria então que você deixasse sua mensagem, né, sobre o projeto Basquetito, mas também sobre essa perspectiva, né, da atuação da maçonaria e até para os próprios irmãos que estão acompanhando também e que também atuam em ações sociais como você atua e que mudam a vida das pessoas. Vou aproveitar a primeira coisa para agradecer a oportunidade, né? Nós agradecemos a tua vinda aqui, meu irmão. E enaltecer a iniciativa. Acho que o projeto e o programa Maçonaria nos Templos, ela comunga com tudo que eu penso das lojas e da maçonaria como um todo. Eu acho que a gente precisa se lapidar, por óbvio, mas a gente precisa que esse impacto causado em nós seja transposto para a comunidade como um todo. A gente faz parte dessa sociedade e a gente acho que merece e deve atuar nessas situações. Quando eu falo de Basquetito, para nós ele é uma grande família, né? E por ser uma grande família, ele
compactua com tudo que a gente pensa em relação à loja. Estamos em irmãos, né? Entre irmãos. E essa questão da fraternidade, ela acontece lá dentro também. Então, numa situação diferente, numa escala à parte, o que a gente tenta fazer lá é usar um pouquinho do que a gente está aprendendo dentro das nossas colunas ali, para que a gente possa melhorar a nossa sociedade e comunidade como um todo. E como eu acredito nisso, e eu tenho visto os resultados práticos desse processo, é que eu comungo aos irmãos que se coloquem à disposição de fazer também esses processos. E aí são 2 momentos, são na parte externa, né, quando a gente tem que ir para o mundo profano e enfim, impactar as pessoas que não têm, de repente, esse conhecimento, essa estrutura, esse respaldo, mas também internamente dentro das nossas lojas, né? A gente sabe que tem lojas que são muito fechadas, muito unidas e trabalham em conjunto, e outras que às vezes têm suas dificuldades, que têm dissonâncias, até entre aspas, políticas internas, e especialmente nesses momentos que a gente tem conturbados, momentos políticos, no ano político aí, né? Mas que a gente tenha esse discernimento e entendimento de que nós estamos ali por mais. Que nós estamos ali para nos prepararmos como pessoas e sermos melhores amanhã do que éramos hoje, mas que também estamos ali para viver em comunhão, para viver em fraternidade. Senão, não há sentido de nos chamarmos de irmãos, né? Então, que essa palavra possa ter o significado que ela deveria ter. Que a gente possa mesmo olhar para o próximo, para quem está do nosso lado, e querer o bem dele, ajudar ele a evoluir, e que a gente possa também fazer isso internamente em nossas lojas, para promover o bem, mas também para potencializar nossas ações, que a gente cumpra com as situações que são propostas a nível de GORGS, enfim, e não esteja ali em loja passando só nosso tempo, que a gente esteja ali prosperando, né? A gente tem as mesmas 24 horas do dia, todos nós. Será que nós estamos usando elas da melhor forma? Essa é a situação. Porque amanhã, as minhas 24 horas de hoje já foi. Se eu fiz o bem, seja para mim ou para terceiros, isso vai perdurar. Agora, se eu não fiz nada para ninguém, eu perdi uma bela de uma oportunidade. Então, talvez o que mais me pega é isso. Eu fiz o meu melhor hoje? Se eu não fiz, por que eu não fiz? Fica isso. Com esta bela reflexão do nosso irmão Paulo Otero, vamos encerrando esse episódio. Agradeço a presença de vocês. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Fernando. O basquetito foi o foco hoje aqui. Ele começa na quadra, mas ele não termina nela. Ele passa pela educação, pela convivência, pela família, pela comunidade, pela esperança de um futuro melhor. Para o GORGS, neste ano dos 133 anos, fica uma reflexão, nosso ano da fraternidade, fica uma reflexão muito importante. A união é o caminho da fraternidade quando ela deixa de ser apenas ideia e se transforma em presença concreta na vida das pessoas, como é o basquetito. Aos irmãos que nos acompanham, fica um convite. Olhem para suas comunidades, observem as necessidades ao redor, como foi dito aqui no programa de hoje. Procurem novas ações, mas também as que já existem. Apoiem, divulguem, aproximem pessoas, sejam pontes. Porque a maçonaria vive nos templos, mas também se revela quando ajuda a construir o bem fora deles. Este foi Maçonaria Além dos Templos, no nosso Voz do Oriente, hub de podcasts do GORGS. Até o próximo episódio.